Na graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que há de vir, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus pela oportunidade de compartilhar mais uma porção da sua palavra, da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus em linguagem humana, a revelação que Deus fez de si mesmo à humanidade. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12, Paulo escreveu assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como ofensa, porque um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Louvado seja o nome do Senhor. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Bênção de Deus, esse texto de Paulo, como toda a palavra de Deus. Aqui temos um grande conceito da palavra de Deus, que é a justificação dos seres humanos. Aqui temos até um título que diz: o justificado tem paz com Deus. Então agora temos paz com Deus através de Cristo Jesus. Paulo está explicando aqui que Adão desobedeceu a Deus. Adão pecou juntamente com Eva, e o pecado foi a desobediência, foi o comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, onde Deus havia dito a eles que não fizessem, porque o dia que fizerem, eles morreriam. E de fato morreram espiritualmente, e a morte entrou na raça humana. Então toda a raça foi contaminada. Isso é muito importante de entendermos. Adão era o nosso representante lá no paraíso, lá no jardim do Éden. Nós não estávamos lá, mas nós fomos contaminados pelo pecado de Adão, pela sua desobediência, porque o homem é uma raça, por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas louvado seja Deus, que Paulo ensina aqui que por um mesmo homem, Jesus, que veio a este mundo, deixou a sua glória, ele eterno, Senhor, gerado pelo Espírito Santo, veio até aqui, ou seja, um injusto morreu, o justo morreu por um injusto. Esse é o conceito. Então entenda, o justo morreu por um injusto. Quem são os injustos? Somos nós, sou eu, é você, é a raça humana, mas fomos justificados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a graça entrou à humanidade através da atitude de Cristo de se entregar, ser fiel até a morte. Ele disse: a minha vida ninguém tira de mim, eu mesmo a dou. Então, queridos amigos e irmãos, é muito importante entendermos esse conceito da palavra de Deus. Fomos resgatados pela morte e ressurreição de Cristo. Oh, louvado seja Deus, porque Ele nos regenerou, porque Ele nos salvou, porque Ele entregou sua vida por amor, Ele provou o seu amor por mim e por você lá na cruz.
Então nós não estávamos no Éden, herdamos a culpa, mas também não estávamos no Calvário e herdamos a graça salvadora de Deus, que nos proporcionou uma bendita esperança, esperança de vida eterna, esperança de vida ao lado de Deus, esperança de vida em abundância, esperança da paz que excede todo entendimento, esperança que Jesus está intercedendo por nós e, importante, a esperança de que breve Cristo voltará, nos levará para estar com Ele para sempre. Bendito seja Deus, que Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Amém.